E inicio, então, o painel com a fala da doutora Sandra Lia, que está aqui ao meu lado. A doutora Sandra Lia é subprocuradora-geral do Trabalho, conselheira secretária do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, coordenadora nacional da Coordenadoria Nacional de Combate às Fraudes nas Relações de Emprego, CONAFRET, e diretora-geral adjunta da Escola Superior do Ministério Público da União. É especialista em Direito do Trabalho pela Universidade de São Paulo, USP, e mestre em Direito do Trabalho pela PUC São Paulo. Com a palavra, a doutora Sandra Lia. Recentemente, o nosso país passou por uma fase econômica de grande desenvolvimento. Em 2010, por exemplo, o nosso PIB teve um valor recorde, um aumento recorde de 7,6%. No aspecto social, durante essa época, erradicou-se a fome no Brasil e milhões de pessoas saíram da linha da miséria, graças a políticas públicas fortes e objetivas. No mundo do trabalho, o desemprego nunca alcançou um índice tão baixo. Variou entre 40% e chegou até 4%, 5%, em que muitos dos economistas e doutrinadores chegavam a dizer que a gente estava até vivendo o pleno emprego, de tão baixo que foi o índice de desemprego. Mas, mesmo nestes tempos de bonança, não houve uma repartição justa dos benefícios que esse tempo trouxe. A ideia, por exemplo, de ter emprego era mais do que suficiente para a grande massa de trabalhadores formais, mais ou menos entre 40 e 45 milhões. Não houve, em muitas hipóteses, uma preocupação com a qualidade desse emprego. Um segundo exemplo, esta política de emprego, tudo no mundo do trabalho ainda, desconsiderou alguns trabalhadores invisíveis, como, por exemplo, os trabalhadores da informalidade. E um terceiro ponto, a legislação não foi suficiente para banir a exploração no campo e na cidade, que caracteriza a condição análoga à de escravo. A legislação não foi suficiente para coibir o tráfico de pessoas e a legislação não foi suficiente para banir de vez o trabalho de crianças e adolescentes. Isto em pleno desenvolvimento econômico. O desenvolvimento econômico, então, não alcançou ainda a totalidade, o mundo ideal do trabalho. Melhoras muitas, mas não alcançou o mundo ideal do trabalho. A lei tampouco se mostrou suficiente para isso. Mas hoje sabemos que o quadro mudou drasticamente. Vivemos uma crise econômica que acabou dando consequência a uma gravíssima crise política. E isso é matemático na história e no mundo inteiro. Todas as vezes que há desaceleração da economia, buscam-se fórmulas para a retomada do crescimento econômico e acusa-se sempre o protecionismo da legislação trabalhista. É um mantra. Precisa crescer economicamente, o que atrapalha o crescimento econômico é o protecionismo da legislação trabalhista. Isso acontece na França, na Europa toda, isso acontece nos Estados Unidos, que a proteção já é muito baixa, isso é sempre assim. Só que esse mantra, na verdade, ele esconde uma verdade muito simples. Esse mantra esconde a verdade de que, na realidade, o capitalismo nunca entra em crise. Quando se depara com uma situação como essa, ele simplesmente faz ajustes. E estes ajustes sempre caem no lado humano. Então, o humano sofre prejuízo para que o capitalismo possa conseguir lucros, não há nem sempre os mesmos lucros, porque o capitalismo sempre busca mais lucros. Né? É inadmissível, se uma empresa tem um capital, um ganho anual de 100, no ano seguinte já tem que ter 110, 120, 130. Né? 100 já não é suficiente. Então, tem que fazer esse ajuste. Então, não é crise do capitalismo. O que é crise é
uma adequação do capitalismo a essa situação de fato. Pois bem, e essa adequação sempre sacrifica o humano. E por que sacrifica o humano? A legislação trabalhista ela é essencialmente humana. E ela é essencialmente humana porque ela cuida de uma relação onde há uma desigualdade bestial entre as partes, é uma desigualdade descomunal, e uma dessas partes, ela depende da sua força humana de trabalho para conseguir viver com dignidade. Então, ataca-se como o capitalismo para manter os seus patamares. Ele ataca o humano para se adequar às realidades. É óbvio que a primeira frente que vai entrar na mira é a legislação trabalhista, certo? É a primeira frente a entrar na mira. Ninguém fala em nenhum tipo de reforma. Ninguém fala em reforma tributária, ninguém fala em reforma política, ninguém fala nada. É sempre e única e tão somente, nestes momentos, a reforma da legislação trabalhista que urge. Se nos tempos de bonança, então, nos tempos de grande desenvolvimento econômico, nós já presenciávamos movimentações concretas para a promoção desses ajustes do capital, como eu disse anteriormente, que já haviam aquelas questões, agora, muito mais, é que essa tentativa de reformulação da lei trabalhista vem com força absoluta. E vai pegar, no campo legislativo, projetos que já estavam em curso desde os tempos de bonança. Desde os tempos de bonança. Então, se a gente citar alguns exemplos que estão agora em curso, que já estavam em curso e continuam em curso no nosso legislativo, a gente pode fazer uma análise singela do que nos espera, né? Em primeiro lugar, nós dependemos do legislativo. Eu não tenho palavras para descrever o legislativo brasileiro. Não tenho palavras. Não tenho palavras, né? Todos aqui acompanharam o que é o legislativo brasileiro. Então, a gente já pode, a partir daí, imaginar como este legislativo vai se comportar frente a estes projetos de lei. E aqui eu separei apenas 4. São mais, mas eu separei apenas 4. O primeiro deles, vou falar pouquíssimo, porque nós temos uma expert na mesa, a Gabriela, que é uma expert em terceirização, é o PL 4330, que já foi aprovado na Câmara dos Deputados, numa manobra, porque ele havia sido rejeitado na calada da noite, numa manobra regimental, ele foi aprovado e está no Senado. Está no Senado, não sabemos quanto tempo ele vai aguentar ali no Senado. Ele está no Senado há um tempo, todos participamos de audiências públicas para debater o projeto, se não me engano. Não sei se se está com o deputado Paulo Paim, mas é ele que coordena as audiências públicas, porque ele é da Comissão de Direitos Humanos, né, e Trabalho. Então, ele tem feito várias discussões para se compreender os malefícios que a terceirização ampla, geral e restrita pode trazer. A terceirização ampla, geral e restrita, resumindo, ela simplesmente ignora a pessoalidade, trata o trabalhador como se fosse uma coisa e o astro-rei da relação é o atravessador. É o atravessador. Né? Isso que vai ser importante. E, adeus, tudo que a gente conhece, tudo que estudamos nos bancos das faculdades sobre o direito do trabalho. Né? Isso, em primeiro lugar. Um outro projeto que eu considero, todos nós aqui, né, uma plateia altamente especialista na matéria trabalhista, que é totalmente nefasto, é o acordado sobre o legislado. Isso, então, numa estrutura sindical como a brasileira, extremamente defasada, que não se coaduna com a realidade já há muito tempo, e impossível de se mudar, porque entre 2003 e 2004 tentou-se a reforma sindical e não foi possível, ela foi barrada. Colocar a prevalência do negociado sobre o legislado é simplesmente entregar também a qualquer um a possibilidade de abrir mão de direitos básicos. E aqui eu também tenho uma vivência, que tive a oportunidade de conviver aqui com outro expert na área, com o Hugo, que éramos dirigentes de classe na época em que já tentou se passar o negociado sobre o legislado, 2004, se não me engano, governo Fernando Henrique Cardoso. Não, 2004 não, foi antes. Governo Fernando Henrique Cardoso, né, 2002, que lutamos todos, né, toda a sociedade civil organizada se mobilizou e conseguiu barrar
eu era da NPT, o Hugo acho que era da Ana Matra, né? Então, nós trabalhamos muito na luta contra, e foi engavetado naquela época, mas agora ele voltou com força absoluta, com força absoluta. Outro, que é uma PEC assim, gravíssima, altamente atentatória aos direitos humanos, que é a redução da maioridade laboral para 14 anos de idade, que isso vai contra todos os princípios internacionais e nacionais de proteção à infância e juventude, porque tira já dos jovens a possibilidade de uma formação maior, de uma formação de caráter, de uma formação de personalidade, até uma própria formação integral, porque ele já tem que ele já pode ser despejado no mercado de trabalho. Isso também é realmente um outro ponto que é muito grave. E um outro ponto, um outro projeto aqui que eu destaquei, que é a alteração do conceito de trabalho escravo, que para tirar do conceito legal a degradância e a jornada exaustiva. Tem até um vídeo no YouTube do Juca Kfouri muito bom, né, que ele faz um paralelo com o jogo da Alemanha, 7-1. Ele até fala, assim, claramente, porque trabalhar 14 horas baixo sol, tomando água, junto com o gado, isso não vai ser mais trabalho escravo. Né? Isso não é mais trabalho escravo. Então, assim, são projetos de lei que já estavam todos tramitando na época da bonança, na época do grande desenvolvimento, que estavam ali adormecidos. E agora vai ser muito fácil que eles tenham o seu desenrolar com este legislativo que todos nós conhecemos, democraticamente eleito, e que talvez mostre a cara do Brasil mesmo, mas cabe a nós analisar a sua atuação. Pois bem, dentro desse quadro, que não é nem um pouco animador, qual que é o papel das instituições? Tanto pré-aprovação destas leis, como, se aprovadas, estas leis. Qual que é o nosso papel? Primeiro, instituições também bastante desacreditadas, as instituições todas. Não é só a crise política, abrangeu todas as instituições. Né? Não é apenas a parte do poder político que está desacreditado. As instituições de Estado também estão desacreditadas. A gente presenciou agora instituições absolutamente pautadas pela mídia. E eu também não tenho palavras para descrever a mídia brasileira. Também, isso já seria necessário um outro seminário para discorrer sobre a mídia brasileira. Eu, por exemplo, já não sigo a mídia brasileira há muitos anos. Eu sigo as alternativas e sigo o que eu posso das internacionais, para ver se eu consigo me informar um pouco, efetivamente. Instituições que fizeram releituras de primados sagrados do Estado Democrático de Direito. Acabaram com alguns primados sagrados do Estado Democrático de Direito. Então, as instituições também estão desacreditadas. O que nos resta aqui a nós no mundo do trabalho? Isso geral. Eu considero assim, a Justiça do Trabalho, obviamente, o nosso Poder Judiciário, a advocacia trabalhista, o Ministério Público do Trabalho, que eu tenho a honra de integrar, o Ministério do Trabalho e Emprego, que eu vou considerar que é a nossa Polícia Federal, com todo respeito à Fernanda, que está aí, que veio, né? Que é quem tem o poder de polícia, assim, nesse sentido da investigação. Todas essas instituições, elas são formadas por pessoas. São instituições de Estado, e elas são formadas por pessoas. E cabe agora a estas pessoas, e aqui eu discordo, semanticamente apenas, não se trata nem de resistência, se trata de cumprir o nosso papel, tanto organizadamente no processo legislativo, para impedir que estas excrescências sejam aprovadas e se tornem lei, como, se aprovadas, como atuaremos perante elas, porque várias delas estarão totalmente em desacordo com a Constituição Federal. Então, caberá também a cada um de nós, dentro das nossas atribuições, colocar, de fato, o regramento necessário na solução de um caso concreto. Isso é demorado, isso vai ser um trabalho de formiga, tem outros tipos de controle, como o controle de constitucionalidade, mas, além disso, precisamos agir, cada um de nós, com este espírito de fazer prevalecer os primados
do direito do trabalho e, principalmente, os primados constitucionais, enquanto ainda tivermos essa Constituição Federal. Eu não ando muito otimista, viu, gente? Então, me dê um desconto. Vamos lá. E mais, para que possamos fazer isso, é fundamental saber o que acontece na realidade. É fundamental ouvir a sociedade civil organizada, sindicatos, centrais sindicais. É fundamental interagir com os movimentos sociais, ainda que eles não estejam organicamente formados. É fundamental saber o que acontece de fato no mundo do trabalho. E, por isso, exercitando o nosso papel, cada um dentro das suas atribuições, é que a gente vai tentar conseguir alcançar o equilíbrio que deve permear a relação capital-trabalho. Até porque só com este equilíbrio é que nós realmente estaremos incumbindo a nossa missão de auxiliar na inclusão social pelo trabalho com dignidade. Eram essas as reflexões que eu queria trazer para vocês. E muito obrigada.